Peço atenção à frequência, né? Um segundinho para vocês responderem. Tem muita gente que não preenche. Quando eu lembro, eu vou passar para o diário. Quando eu lembro que alguém estava e que não preencheu, eu coloco. Mas se eu não lembrar, já era, gente. Fica com falta. E cuidado também, porque às vezes estão indo, colocam na turma errada. Então, tá? Frequência aí, frequência. Dá uma pausa no Netflix e vai marcar a frequência. Ah, mas se tá no Netflix, não tá me ouvindo, né? Tá, então alguém avisa aí pelo WhatsApp, quem tá no Netflix. Beleza? Estamos gravando e agora vamos trabalhar. Ah, deixa eu parar a música aqui, né? Compartilhando. Vamos colocar o fonezinho, porque eu sei que o microfone é melhor. Muito bem, agora estamos 100% no ar e prontos para começar. O que foi feito na aula passada? Deixa eu só garantir que está tudo reiniciado. Que o all PHP, isso aí. Às vezes ficam as coisas rodando e ele não vai bem. Na aula passada, se eu não estou enganado, nós fizemos umas modificações na nossa área administrativa. O que nós fizemos? Nós já tínhamos cadastro, nós já tínhamos a listagem, não rodou? Já tínhamos a listagem dos itens, né? O cadastro já estava ok, a listagem estava aqui, já tem um botãozinho de remover que ainda não remove, que a gente vai fazer hoje. Então, o que foi feito? A gente modificou o cadastro. Eu quis colocar uma descrição, né, até para quando a gente escolher o produto, poder ler mais sobre o produto, né? Qualquer site tem isso. E algo que era muito, aí sim, extremamente necessário, era uma imagem do produto, né? Eu acho que é muito difícil você comprar um produto sem ver a imagem. Hoje, pouco se tem isso, mas no LX, por exemplo, se for, ainda tem, vai olhar carro, casa, sei lá o que, às vezes encontra lá. Hoje talvez não mais, mas não tem muito tempo que o pessoal anunciava os produtos sem imagem. Ninguém é louco, vai nem atrás, já desiste. Então a gente colocou a imagem aqui do nosso produto. Poderíamos colocar várias imagens? Poderia, só que aí ia complicar um pouco mais, ia ter que fazer uma outra tabela, chave estrangeira. Eu não quero chegar nesse nível agora. Se a gente tiver tempo para isso e estômago, né, todos nós, aí a gente faz algo nesse sentido. Mas por enquanto, uma imagem é suficiente. Ainda mais dos nossos discos, né? Na mesma coisa, vocês, livraria, vendo a capa do livro ali, já está de bom tamanho. Então, uma imagem é suficiente. Então, nós modificamos o formulário para isso. Né? Uma modificação, inicialmente, parecia muito inocente, né? Eu cheguei aqui, coloquei um text area, né, um HTMLzinho básico do basicão, e coloquei mais um input, só que dessa vez um type file, né, que é arquivo, para ele vir, opa, eu quebrando as coisas que eu fiz, que é para poder selecionar o arquivo. Nossa, professor, só isso já resolveu? Não, obviamente que não. Essa é a parte mais fácil da coisa. Porque é um processo, né, o cadastro, como várias outras ações, um processo de várias etapas. Aqui a gente está na etapa mais lógica, né, mas ela é de trás para frente. A gente, quando foi fazer, a gente viu que precisava primeiro ir lá no banco, né? Mas a gente pode ver de trás para frente, que é o que a gente quer modificar de fato. Né? A gente quer que o usuário possa cadastrar mais itens, para o cliente poder ver mais informações sobre esse item. Então a gente pensa, a primeira coisa é o formulário. Beleza. Mas se eu modifiquei esse formulário e esse formulário chama um PHP
que manipula, que pega esses dados para jogar no banco, então ele precisa ser modificado também. Então, o nosso formulário ele vinha até quantidade, a gente acrescentou descrição, né? E precisava também pegar a imagem. Aí começou a coisa a enroscar um pouco, e aí eu vi que, né, teve gente postando no Face, esse professor é muito cruel, ele faz umas coisas. Eu vi essas postagens. Odeio programação, odeio PHP, né? Então, mas é necessário. Como é que a gente fez para pegar essa imagem? Aí, como o professor é cruel, mas também ele consegue ser bonzinho ao mesmo tempo, ele trouxe uma função pronta. Então, ao invés da imagem vir no post, que é um vetor, né, a gente aprendeu que tem o get e o post, que são dois vetores associativos, ou seja, a gente pega por uma string, não por um int. A diferença é que o get vem pela URL, o post vem embutido no cabeçalho HTTP, mas são dois vetores. E a imagem não vem nele. A imagem vem num vetor chamado de files, mas muito parecido, né? Cifrão, underline, files. A imagem está aqui dentro. A questão é que essa imagem ela é um arquivo. E no banco a gente armazena a imagem como uma espécie de texto, de string, né? Que a gente conheceu que tem um nome próprio para isso, que é o blob. Quem lembra o que é blob? Binary, long, object, seria isso? É isso aí. É um objeto grande binário, ou seja, não é uma string simples e não é um número simples. É um arquivo louco. Então, ele está aqui dentro, esse arquivo a gente precisa converter para esse blob. Aí foi que o professor, muito gente boa, eu esqueci de silenciar o celular. Ah, não, silenciei. Trouxe uma função chamada de pegar imagem, que recebe esse vetor. Ó, muita atenção aí para quem não conseguiu acompanhar na aula passada. Aguenta mais um pouquinho. Ó, são 15 horas e 58 minutos. Eu prometo que hoje a gente não passa das 17, tá? Talvez até antes. Então, vamos junto. Não sei quem que fala isso, né? Mas fica aqui junto e a gente já termina. Então, o arquivo está aqui dentro. Eu vou dar para essa função, uma função, né, como tantas outras, eu vou dar esse arquivo, esse vetor de arquivos, que no caso só vai vir um, né, porque a gente só está colocando um. E essa função vai me dar de volta um string, que eu vou colocar aqui na imagem, e vou setar no meu objeto como todas as outras, né? Onde é que está essa função, professor? Ela veio do além, né? Porque pegar imagem, em português, isso aqui não é do PHP, né? PHP a gente usa várias funções, cadê? Aqui não tem nenhuma, né? Ah, mas a gente já usou várias funções do PHP, de random, aquelas funções de matemática. E essa aqui foi uma função que eu fiz. E eu coloquei no arquivo separado. Ela podia estar aqui em cima. Podia ter feito ela aqui em cima, mas não. Ela é uma função feia, eu quero ela separada, até porque eu posso precisar dela em outros arquivos, então ela já está pronta, não vou ficar copiando e colando, né? Igual os include que a gente fez no menu. Então essa função eu trouxe aqui, eu vou abrir bem rápido. Essa função aqui, feia, ninguém quer ver. Fechei demais. Então é uma função que eu criei, né, num PHP separado com um nome muito criativo, eu chamei de funções, né? Criativo e errado, né? Porque só tem uma função, mas vai ver que tem outra, então eu deixei já preparado como funções. Mas brincadeiras à parte, essa função está aqui. O que ela faz basicamente com tanto comando feio, e aqui são funções do PHP, né? Abre arquivo, lê arquivo, adiciona barra, fecha arquivo. Então o que ela faz basicamente é receber um arquivo e converter no string, né? Por isso que a gente manda um arquivo para ela aqui e ela retorna um string. Beleza, então já temos do formulário que foi modificado, agora já temos todos os antigos campos já estavam aqui guardados, e agora a gente guardou mais os dois também string. A única diferença é que esse aqui foi um pouquinho diferente para ser feito. Daí para frente, pessoal, não tem nenhuma novidade. A novidade foi até aqui, né? A gente teve que fazer umas modificações, porque a gente acrescentou campos,
mas novidade não tem nenhuma, não é? A única coisa que a gente pode falar é que, professor, estava get, ou estava post? Não, já estava post, né? Get foi outro exemplo que eu fiz. Mas se tivesse get, e aí já fica um alerta, não poderia, tá? Então, o formulário, todo formulário que tem um campo file dentro dele, todo, que a gente vai pegar essa imagem, esse file e vai armazenar, né? Vai precisar pegar de alguma forma, todo formulário tem que ser do tipo post. Professor, tem uma justificativa para isso? Claro que tem. Se vocês lembrarem, o GET, quando a gente submete um formulário GET, os dados vão do formulário ali pela URL. Lembra? Aparece tudo lá bonitinho, separado. Tem uma interrogação, separado por e-comercial. Não tem como colocar uma imagem de 5 MB, 100 MB, 500 MB na URL. A URL ela tem um tamanho limite. Então, a gente tem que mandar embutido no HTTP. Então, por isso que vai via post. Tá? Então, teve file, tem que ser post. E aí, o último detalhe dessa etapa é essa coisa feia aqui, que a gente só tem que lembrar de... Ou digita ele completa, né? Como eu mostrei na aula passada, ink type, multipart. Lembrou das 3 primeiras letras, ele já vai completar. Né? Então, não é algo que vai ficar mudando. É isso aqui sempre. Professor, só lembra por que tem essa palavra feia aqui. A gente está avisando ao protocolo HTTP que o que está indo do formulário não é só texto, também tem binário. Então, ele está preparado para transmitir, para trafegar esse binário pela rede. Ok? Então, essa foi a parte feia do que a gente fez na semana passada. A outra parte foi mais simples, porque não tinha nenhuma novidade. Eu vou passar rápido, porque a gente vai fazer de novo, porque eu decidi acrescentar mais 2 campos pensando no futuro. Tá? Então, se a gente já tinha os dados, o próximo passo era montar o objeto. Aí a gente lembrou, o objeto precisa desses atributos. A gente veio aqui na classe disco, acrescentou os 2 como string e fez o get set para eles também, né? Get descrição, retornando, set descrição, setando. Ele gera esse return aqui, não sei para quê, que não precisa. É coisa do PHP quando põe para girar, mas isso aqui não precisa. Mas também não atrapalha. Get imagem, retorna imagem, set imagem, set imagem. Então a gente precisou desses 2 métodos, porque a gente utiliza eles para setar os dados, né? Para montar, para preencher esse objeto de dados e mandar lá para o método que faz o cadastro, que é o cadastrar disco, que está na classe DAO. Então, do disco, muito simples, né? Acrescentar 2 atributos, get e set, definir os atributos. Isso aqui, exatamente igual, né? A classe é a mesma, o método é o mesmo, então isso aqui não mudou. Lá no DAO, aí a gente foi dar uma olhada se precisava fazer alguma coisa, olhou o SQL, o SQL estava inserindo até quantidades. Opa, não. Né? Se eu coloquei mais 2 campos, eu quero que esses valores vão para o banco, né? Então, vou colocar. Não adianta eu fazer um formulário tão bonito, pegar imagem, não sei o que, se isso não vai para o banco, não faz sentido. Então, acrescentei esses 2 campinhos aqui no SQL, acrescentei o valor deles 2 aqui, ó, agora utilizando o get, né? Aqui seta, aqui preenche, né? Set, e aqui get, aqui pega. E aí executo o SQL. Aí a gente ficou tranquilo. Nossa, professor, parecia o bicho, mas agora, né, com a revisão, parece que clareou 100%. Ficou muito fácil. Mas tinha um último detalhe, obviamente, que a gente estava mandando para uma tabela do banco que não refletia a realidade, né? A tabela também só tinha aqui. E a tabela foi a parte mais fácil de todas. Então, lá no meu PHP MyAdmin, que eu espero que todos já tenham instalado, né? Que já esteja funcionando, que não deixe para a última hora. Não quero ver choro nem vela, não quero fita amarela, não quero grito mais para frente, socorro, professor, adia prazo. Não adia, porque foi passado com 2 meses de antecedência, tá, pessoal? E brincadeiras à parte, o professor gosta de brincar tudo, mas não tem adiamento de prazo. Ainda hoje, ó, tem 40 dias.
Meu Deus, o professor fez o terror, agora eu nem comecei. Beleza, descansa os dias aí, pelo menos configura o ambiente, começa, entende o que vai ser feito e depois vai fazendo aos poucos. Mas não tem adiamento de prazo. Por quê? Porque foi dado muito prazo. Tá, então a gente veio aqui na tabela, olhou que só tinha até quantidade, agora queria descrição, a gente veio aqui e adicionou dois campos, um tipo texto, né, que é um vachar grande, uma stringona, e a imagem do tipo long blob, que suporta milhares e milhares de megabytes. Ok, e aí a gente conseguiu fazer um cadastro novinho e folha, né? A gente tem aqui... Como a gente não colocou nem a descrição e nem a imagem aqui, que não precisa, né? Esses daqui estão sem imagem, né? Tem 3. Eu não vou remover, cadê aqui? Visualizar. Depois a gente apaga, mas não vou apagar por aqui. Depois a gente vai fazer a função de apagar e vai apagar pelo programa, com esse remover aqui, tá? Mas antes disso, até como forma de revisão, eu quero colocar mais 2 campos. Mais 2 campos. Professor, isso aí parece que não foi planejado. Não, como eu falei realmente na aula passada até, no mundo real acontece, obviamente, acontece o tempo todo, mas é algo que na teoria não é aceitável, né? Você ficar alterando a tabela o tempo todo. É algo a ser planejado, pensado, discutido. É isso aqui, o banco cria o campo, o banco é aquilo. Mas aqui a gente foi fazendo. E, né, é interessante que a gente possa fazer essas modificações para vocês verem como é que funciona no mundo real. Então eu vou acrescentar 2 campos que eu anotei, deixa eu ver se eu lembro. Um que eu quero acrescentar é o estilo, né? Porque se vocês lembrarem, cadê o Symbol? Symbol, tá aqui. É o estilo e a categoria, porque eu quero marcar se é destaque, eu quero dizer se é promoção, eu quero colocar se é dica, eu quero colocar um campinho, uma string simples, para poder classificar. Não, liste só os destaques, liste só a promoção. Eu quero ter essa possibilidade, então precisa ter essa informação no banco. Então, eu coloquei como classificação, eu acho. E aí também o estilo, né? Que eu coloquei aqui, eu quero poder colocar entre rock clássico, indie, metal, hard rock, enfim, cadastrar alguns estilos lá que a gente vai pensar depois. Então eu quero colocar esses 2 campos. Deixa eu ver só se eu tinha anotado aqui, mas eram esses 2, roteiro, classificação e estilo. Classificação, é isso mesmo. Então, antes de seguir, caso haja ou tem alguém aí prestando atenção, deu uma melhorada com a revisão, ficou igual, piorou? Aguardando. Melhorou. Se não piorar, já tá ótimo, né? É ruim porque a gente perde um pouco de tempo. Mas se não piorar, já tá bom. Mas geralmente ajuda. E isso que eu brinquei no começo é real, né? Isso vocês sabem. O primeiro contato ali com um conteúdo novo e denso como esse, fica aquela nuvem na cabeça, uns tentam esquecer, outros e conseguem, né? Outros tentam esquecer e não conseguem, ficar aquilo moendo. Uns gostam de ficar remoendo aquilo, e aí a gente, quando revisa, as coisas começam a encaixar. É igual você ler um livro pela segunda vez, pela terceira, pela quarta. Eu já li esse livro, não adianta. Quando você lê outra vez, você vai perceber mais detalhes, depois vai ler uma terceira, vai perceber mais detalhes, e cada vez você vai gostar mais. Claro, se for um livro bom. Isso funciona com os estudos também. Beleza, então se melhorou, agora para realmente fechar e zerar todas as dúvidas, fazer mais uma modificação. E agora eu vou fazer, a gente fez do formulário, digamos que a gente fez na metodologia top-down, né? A gente fez de cima para baixo, do formulário, que é o último passo, até a base, que é a tabela. Agora vamos fazer o contrário. E que eu não lembro na aula passada como é que a gente fez, de que sentido para que sentido. Eu acho que a gente fez primeiro pela tabela.
Alguém lembra? Se a gente começou modificando a tabela e chegou no formulário, foi o contrário? Alguém poderia me ajudar? Enquanto eu tomo um gole d'água. Peguei vocês, né? Ninguém prestou atenção. Pior que não lembro. Tá, eu vou fazer igual a eu falei hoje, então vou começar pelo formulário. Começar de cima para baixo. Ai, queria lembrar como é que eu fiz para fazer o inverso agora. Vamos fazer igual foi falado agora. Então, eu quero colocar a classificação, label, classificação ID. Eu chamei de classificação, se alguém tiver um nome melhor, tá? Select. Classificação. Classificam. Ó, aí ia dar problema mais para frente. Vou colocar um class. Input padrão. Ok, option. Destaque. Promoção. Dica. E aí eu vou colocar um em branco aqui. Com selecione. Não precisa ser tão agressivo assim, né? Então, destaque, promoção, dica do fã. Só dica não, né? Indicação. Sei lá, vai ficar assim mesmo. Esse aqui eu vou copiar e colar, porque é outro select, né? Classificação estilo. Pessoal, isso que eu estou fazendo, preenchendo essas opções fixas, é o jeito mais fácil, tá? Mas não é o jeito mais correto. Só que, por enquanto, como eu falei, eu quero evitar complicar algumas coisas, que dá para a gente fazer simplificado. O correto é que a gente tivesse uma tabela no banco com as classificações, e aí tivesse um ID, tivesse uma tabela no banco com os estilos, isso aqui fosse gerado automaticamente, consultando e montando do banco com PHP, para que quando a gente salvasse esse ID fosse uma chave estrangeira na tabela do cadastro, né, para que quando colocasse mais opções e já aparecer aqui automaticamente. Tá? Não sei se conseguiram perceber e conseguiram imaginar como seria, mas seria a forma mais correta. Essa aqui é a forma mais simples, né? Só para a gente resolver o nosso problema. Como eu falei, algumas coisas que a gente pode evitar que complique, a gente vai evitar. Mais fácil apagar tudo. O option já era tão fácil que... Option. Fez esse 5. Colocar aqui, rock. Clássico. Clássico acento, né? Hard rock. Indie.
Metal. Punk, tá bom. Se a gente for derivar todas as variantes do rock, vai 50 páginas aqui só de estilos. Rock clássico. Hard. Indie. Indie nem é o mais famoso, mas é meu favorito, então o site é meu, eu coloco. Ok, vamos ver como é que ficou o formulário. É isso, né? Selecione. Ah, faltou o selecione aqui. Ok, assim a gente treina mais um pouco o cadastro e essas alterações e os passos. E também na hora que a gente for montar o site, quanto mais informação, a gente consegue fazer mais coisa legal. Beleza, alterei aqui, agora preciso alterar o próximo passo, que é o cadastro, que agora vai ser sossegado, né? Eu vou fazer na mesma sequência, não precisa, mas como eu gosto das coisas bonitinhas, coloquei antes de descrição, né? Vamos fazer aqui na sequência. Classificação. Classificação. E outro estilo. Isso aqui não deixa de ser uma revisão, tá, pessoal? Também, mais uma vez. Estilo. Aí a gente quer setar aqui, mas não existe aqui, né? Então a gente vai vir e acrescentar aqui o classificação. Nossa, tá uns ventos estranhos mesmo. Espero que as profecias aí estejam erradas. String e estilo. Vamos gerar get7. Esse comentário eu gosto de apagar porque não precisa, né? Comentário não é uma coisa tão simples. Não precisa. Descrição e imagem. Beleza. Imagem não, tô louco. Perdão. E descrição também não, né? Classificação. Classificação tá ali e estilo. Vocês não nem veem que eu tô fazendo a coisa errada, né? Tá louco vocês. Presencial, essa molezinha vai acabar, tá? Deixa o cara me enrolando aí. Então a classe disco está alterada. Eu posso agora fazer disco set classificação e passar o valor de classificação que a gente pegou do formulário e também setar o estilo que a gente também pegou do formulário. Ok? Então esse nosso objeto está cada vez mais grandinho, mais recheado e aí fica mais óbvio ainda a importância dele, né? Porque imagine se não a gente não tem esse objeto, tem que passar 50 parâmetros aqui no cadastrar, terrível, né? Mas não, a gente monta tudo num objetão só e só passa ele aqui. Aí lá do outro lado, no DAO, a gente recebe esse disco e vem fazer mais uma brincadeira aqui também. Classificação e estilo. Né? Acrescenta os dois campos. E acrescenta os dois valores aqui, pegando do get. Classificação e estilo. Agora a gente já tem um insert contemplando os dois novos valores. Ele fica colocando underline que ele não conhece a palavra, que está sem acento, né? É muito chato isso. Então, dá ok. Aqui parece que está ok. Falta a tabela, né? Então, a tabela para a gente lembrar.
Eu vou acrescentar, cadê? Estrutura. Novamente, dois campos, né? E eu acho que a gente para de alterar por enquanto. Após imagem, não. Eu quero colocar na mesma sequência. Após quantidade, que é a classificação. Classificação, que é um string, né? De novo, se fosse... Classificação é pequena. Vou colocar 50, só para garantir. Se fosse fazer da melhor forma, que seria um inteiro, seria uma chave estrangeira. Mas eu preciso sentir de vocês ao vivo como é que vocês estão em banco para a gente poder falar em chave estrangeira. Classificação, estilo, 2 vai achar, ok. Estrutura da tabela, quantidade, classificação, estilo, temos 9 campos. Já não é uma tabela tão pequenininha assim, né? E agora a gente tem eles com esses campos não preenchidos. Vamos inserir um novo para ver se deu certo, né? Recarregar aqui. Artista, deixa eu ver quem tem aqui. Tem 2 Beatles, 3 Beatles, 3 Radiohead. Beatles, não tenho Abbey Road, então vamos cadastrar aqui. Le Beatle. Abbey Road. Valor, eu pagaria 1 milhão se eu tivesse, mas não tem nem 300 também, mas vai valer 300 sim. Tem 23. Ele é um destaque e é um rock clássico. Descrição. Vai o bom e velho Lourenço. E a imagem... Estamos longe dela aqui. Prog 2, aula... De mim... Que se... Põe imagem... Tá aqui o Abbey Road. Cruzem os dedos. Diz que foi cadastrado com sucesso. Olha aqui. Nada que seja feito com calma, pensando, discutindo, que não dê certo, né? Abbey Road, The Beatles, destaque, clássico, sem acento mesmo, porque é só para chave, né? E a imagem também. Então, legal. Legal que tá funcionando. Beleza. Então, de cadastro, eu acho que realmente agora morre, né? A não ser que muito no futuro a gente perceba alguma coisa. Agora, o que a gente precisa fazer é as outras duas funções que compõem a atividade de vocês, que é a remoção e a edição. A edição ela é um pouco mais complicada, porque ela exige uma consulta, exige carregar os dados, e alterar e atualizar esses dados. A remoção é mais simples, né? Se a gente pensar num remover, o que a gente quer? Aqui já foi uma ideia. Eu via, né, quando a gente fazia outros trabalhos nesse sentido, opção remover aqui, né? Uma opção editar. Pode ser. Eu acho que é mais legal esse listar, porque eu só escolho aqui remover e mais para frente eu também posso colocar o editar. Cadê o lista? Né, eu coloco aqui o botão remover e posso colocar um editar. Deixa eu colocar de outra cor. BTN. E agora para lembrar das cores do Bootstrap? Eu não tenho memória, gente. Eu vou colocar um que? Um verdinho. E cozinha sem mexer, eu já esqueço tudo. O que eu quero? Background color? É isso? É isso mesmo. Deixa eu colocar uma cor Danger, Warning, Success. É primária mesmo, né? Tanto esforço para nada. Mas beleza, primário. Ó. Então,
pode ficar assim. Esse é o jeito que eu vou fazer com vocês. No único formulário, né, eu vejo os meus produtos e eu posso aqui clicar, ele já vai remover, né, que a gente vai fazer agora. Ou clicar no editar, ele vai abrir um formulário com todos os dados carregados, eu altero o que eu quero e salvo, né? Essa vai ser a minha opção. Ah, professor, não gostei, eu quero colocar aqui no menu, eu quero cadastrar, eu quero listar, eu quero remover, eu quero editar. Beleza, isso aí vocês ficam bem à vontade, contanto que faça o que tem que ser feito, a forma e a opção de cada um. Só não dá para fazer, pessoal, não é legal, resolve, mas não é legal, que eu já vi muita gente fazer, é clicar no remover, aí abrir uma caixinha. Digite o código do produto a remover. O usuário não sabe código, né? Quem sabe o código aqui é a gente, né? 1, 2, eu quero apagar o Radiohead The Bands, 4, quem vai saber? Né? Então não dá para ficar removendo com código, a não ser que queira fazer um negócio mais sofisticado, né? Fazer uma busca, né? Tipo, pesquisar. Aí pesquisar álbuns do Radiohead, vai listar seu Radiohead, e ali você escolhe o que quer apagar, aí vai ficar legal, tá? Mas, mais uma vez, eu acho que essa opção é boa, né? E acho que é simples. Mas deixo a critério de vocês também pensar em outras formas, tá? Esse editar, a gente vai fazer na volta, primeira aula na volta das férias, dia 17. Lembrando que na primeira semana ali, dia 10, primeira sexta-feira, quando a gente voltar, bem que vocês nem vão ter aula. Ah, mas de manhã, vocês estão sabendo que vocês vão dia 10 de manhã para o campus? Ainda não? Acho que não. Mas provavelmente vocês vão na primeira semana, vocês vão na sexta-feira. Spoiler, mas também nada confirmado. Então, arrumando planejamento. De qualquer forma, a gente, né, no nosso calendário seria aula na sexta-feira, como sempre foi esse ano, mas como a gente antecipou a aula, reforçando, então naquela sexta aula com o professor Kennedy. Então a gente só se encontra depois de hoje, dia 17, vai dar um mês, eu vou dar um mês de folga para vocês. O que vocês querem mais? 4 semanas de folga. Quando a gente retomar, a gente faz o editar. E agora a gente vai remover. Então remover é para ser muito simples, né? É para a gente clicar aqui, ele chamar alguma coisa e dar uma mensagem de removido. A gente pode chamar um outro PHP que vai fazer um delete, né, from, um SQL, ou chamar esse mesmo, né? Bora fazer um separado para ficar bem claro. Depois a gente pode otimizar e deixar ele melhor. Se fizessem mesmo, só recarregasse, ficaria mais legal. Mas vamos fazer do jeito mais simples. Então, da mesma forma que eu tenho um cadastra disco, eu vou criar e vou fazer bem do zero mesmo. Vou fazer um remove disco. Para a gente lembrar o quê? Que para quem for usar, agora o celular, o ar-condicionado pirou. Para quem for usar esse meu modelo de menu da área administrativa, meu, né, com devidos direitos, porque eu peguei parte pronta. Para quem for usar esse modelo, aí lembrar que aí tem que fazer um PHP com um include aqui no menu, que eu deveria ter alterado para topo, né? Mas ficou menu mesmo. E um include de rodapé. E aqui a gente vai fazer alguma mágica e vai informar, né, um P aqui, acho que tem um destaque, né? Um P dizendo produto removido. Uia! Removido com sucesso. Tá difícil. Né? E quem que vai chamar? Aquele botão. Então, o botão do remover, esse href aqui, vai chamar o remove. Opa! Remove disco. É remove disco? Isso. Remove disco.
Professor, Ok? Isso aí. Oi. não poderia ter um negócio tipo, tem certeza que deseja remover? Ah, sim. Quando a gente clicar no botão, dá para abrir colocar um modal. Seria aqui, né? Eu acho que a gente não consegue fazer isso hoje, mas na volta a gente faz. Coloca um modal aqui, vem uma telinha, realmente deseja remover, mas claro, dá para fazer e deve, né? Remoção é sempre uma coisa muito delicada, até porque você pode clicar no errado, mas é uma boa ideia. Ô, ar-condicionado, você tá pirado. Então, ó, aqui o que, que a gente já fez? Agora, quando eu coloco no remover, se vocês prestarem atenção no canto aqui debaixo da tela, que eu segue o dedo, bem no cantinho esquerdo, tem lá o remove disco PHP. Clico no remover, ele vai chamar. Obviamente não removeu, né? Por quê? Porque a gente não fez nenhum SQL. E porque também o botão aqui, se você olhar, o URL é sempre a mesma, né? Removido com sucesso. Como é que eu diferencio que esse remover é eu remover desse álbum, desse disco aqui, o Revolver dos Beatles, e esse remover aqui, o OK Computer do Radiohead? Como é que eu diferencio um produto do outro? A gente sabe isso muito bem, né? Se a gente vai remover dados, vamos pensar em um banco de dados. Como é que eu diferencio um registro de outro banco de dados? Chave primária, né, pessoal? A chave primária está ali exatamente para isso. O nosso ID é o único valor que garante que um registro é diferente do outro, né? A gente não pode falar remova Beatles. Opa, Beatles ele vai remover 3, 4 álbuns, aí já deu problema. Ah, remova o nome do disco, de repente tem um disco com o mesmo nome. Remova pelo valor, aí tem o mesmo valor, vai remover um monte. Então remove pelo ID, ó, eu quero remover o disco 2. Não tem erro, só existe um disco 2. O professor tem certeza que só tem um disco 2? Sim, a gente colocou como chave primária. Lembra a estrutura aqui? Ó, a chavinha aqui. Chave primária. Quando é chave primária, ele não pode ser repetido. Se eu tent... É tanto que ele nem deixa a gente cadastrar, né? Ele gera automaticamente. Se eu tentar... Quando a gente remover, vocês vão perceber. Eu vou remover o 2, por exemplo. Ele, quando for cadastrar, ele vai pegar o último, que é o 7, e vai cadastrar o 8. Então, esse 2 nunca mais vai existir. Então ele já traz garantias de que a chave estrangeira vai ser única. Então, sim, a melhor forma da gente dizer quero excluir determinado registro do banco de dados, determinada linha, é pelo ID, é pela chave estrangeira. Então, cada botão desse, eu devo ter o meu ID. Se a gente olhar o código-fonte aqui, esses botões estão todos iguais, né? Cadê aqui, ó? Remove disco PHP, remove disco PHP. E não existe, isso é importante de perceber, e eu sei que não é tão fácil, né? Por mais que esteja junto aqui, mas isso aqui é só HTML. Em nenhum momento eu estou dizendo remova disco Beatles Revolver de R$ 55 que tem 20 no estoque. Não tem. Eu preciso dizer remova disco 1, que eu sei que o ID desse é 1. Remova disco 2. Remova disco 3 e assim por diante, né? Pegando o ID enquanto existir. Esse último foi o 7, então remova disco 7. Isso não é tão, né? Eu falei, não é tão fácil de perceber, mas é fácil de resolver. Né? Se não perceberam, né? Me falem. Professor, eu não entendi como é que. Por que você está dizendo que ele não vai remover? Se você está mandando remover. Mas eu só, o remove eu não estou dizendo quem que eu quero remover. Então o que que eu vou fazer? Eu preciso receber aqui, né? A gente, como é que a gente efetivamente remove do banco de dados? Eu vou fazer aqui, depois vou jogar para o DAO, tá? Efetivamente, a gente remove algo do banco de dados com o SQL dessa forma. Delete from discos, né? A minha tabela no plural. Discos. Delete from discos. Se eu mandar isso para o banco de dados, o que vai acontecer? Quem que me diz? E ganha um ponto na disciplina de engenharia de software. O que acontece com esse SQL no banco? Ninguém quer um ponto? Nossa, vocês dormiram mesmo, hein? Dia 13 falaram pra gente. Ah, tá. Tá, Cristina, eu falei algo que eu não tô envolvido, então esquece.
Tá, já que ninguém está prestando atenção, eu vou responder e aí depois vocês assistem na gravação. Isso aqui apaga toda a tabela, todo o conteúdo, né? Não apaga a tabela. A tabela a gente tem que dar um drop table. Apaga todos os registros. Se eu mandar isso para o banco, ele vai limpar tudo aqui. E eu não quero isso, né? Eu quero, mais uma vez, escolher um registro, um disco para apagar. Então eu tenho que dizer, ó, apague da tabela disco onde o ID foi igual a um valor X qualquer, né? Ou melhor, um valor ID qualquer, uma variável. E de onde vai vir essa variável? A gente vai ter que pegar ela. Pegar de onde? O jeito mais fácil da gente mandar, né? Se vocês lembrarem, se eu vier aqui, lá no começo a gente falou, né? Quando a gente entrou no PHP. Se eu faço uma consulta aqui, vou buscar por Beatles, já que a gente está pagando ele. Como é que eu mando esse valor para o programa do Google que faz pesquisa? Eu mando pela URL, ó, tá aqui. O programinha é o search. Esse aqui é como se fosse o nosso remover disco.php. Esse aqui é o search. Alguma coisa. Python, JavaScript, sei lá o que eles fazem isso, acho que é Python. E aqui, ó, um Q, não sei o que é esse Q, você quer colocar de key, de chave, não sei. Ele passa o valor. Então ele passa pela URL. É assim que a gente passa parâmetro, né, geralmente para consulta, via URL, ou seja, via GET. Então aqui eu vou pegar esse ID do GET. Tá, professor, e eu não vi em nenhum lugar esse ID vindo para cá. É porque a gente não mandou. Onde é que tem o URL aqui? Olha aqui o URL chamando remove disco. Então o que a gente faz? Como é que eu passo parâmetro no URL? Interrogação. Olha o Google aqui ensinando para gente. Programa, interrogação para começar os parâmetros. Cabeção. Interrogação, o nome da variável igual ao valor. Então, o nome da variável que eu quero passar é o ID igual ao valor. O valor, que é o próprio ID, ele está nesse vetor aqui, né? Eu peguei tantos valores aqui, eu quero pegar o ID. Então, eu vou colocar aqui ID. Vou salvar. Cadê aqui? Vamos ver o código-fonte. Opa, form lista discos, remove, ok. Ué, não estou salvando. Lista discos. Agora sim, Ctrl U. Mas que coisa, gente, que ele não está mostrando. Aqui ele está aparecendo, por que lá não está? Exibir código-fonte. Ctrl F5. Agora, estava em cache. Então, ó, lembram que tinha um remove aqui para todos? Continua tendo, ó, href, o primeiro disco, href remove, segundo disco, href remove. A diferença é que agora, ó, esse aqui vem com o ID 1, que é o ID dele, esse aqui vem com o ID 2, que é o ID dele, esse aqui com o ID 3, que é o ID dele. Então, quando a gente clicar nesse remove, ele vai mandar o 3 para remover o 3, que é esse. Quando eu clicar nesse remove, ele vai mandar o 4, que vai remover o 4, que é esse. Né? Se a gente passar o mouse em cima do botão e olhar no cantinho esquerdo aqui inferior, vai estar lá o ID de cada um. Né? E eu clico, ele vai remover. Removeu? Não, porque a gente não finalizou todos os passos da remoção. Né? A gente só pegou aqui. Inclusive, se eu fizer isso aqui, só para a gente ver se ele está pegando o ID correto, né? Produto, e aí vou colocar o ID aqui.
Só para ver se a gente está mandando o ID correto. Remover. Ó, produto 1 removido com sucesso. Ó o ID 1 aqui em cima. Vamos clicar em outro. Quero remover esse aqui. Produto 5 removido com sucesso. Ó, o 5 veio aqui em cima. Inclusive, eu posso alterar aqui. 6. Produto 6 removido com sucesso. 7. Com sucesso. 8. Com sucesso. Opa, professor, 8, mas o 8 não existe. É porque a gente não está removendo de fato, né? Se a gente passar o ID de um número que não existe, é para dar uma mensagem de erro. De qualquer forma, ele não vai aparecer aqui na lista, né? Aqui só vai do 1 até o 7. Então, vamos finalizar removendo de fato. Eu vou deixar essa mensagem aqui. Eu peguei o ID, não é? Só que ao invés de eu fazer o SQL aqui, eu quero fazer correto, que é o quê? Criar o objeto disco DAO, da classe disco DAO, e chamar um remover disco passando o ID. Essa é a forma correta e a forma bonita, né? Isso aqui, esse SQL, porque a gente aprendeu que SQL só no DAO. E aqui só fica isso bem simples. Ele está dando erro, obviamente, porque não existe. Já vamos fazer um require pro disco DAO. Opa, src disco DAO, para ele não dar problema depois. E lá no disco DAO, que estão todos os métodos de banco, tem o cadastrar, tem o obter e tem o remover, ó. O remover a gente já deixou preparado aqui. Vou descomentar. Obviamente que para remover disco, a gente precisa informar o disco, e o disco ele vem na forma de um ID, né? A gente já viu isso. Eu não tenho outra forma segura de eu apontar para um registro sem ser a sua chave primária. E aqui agora sim que a gente vai fazer a magia do banco de dados. Ó, qual é que é o passo? Conecta, monta SQL e executa. Conecta, monta SQL e executa. Né? Então não tem muito segredo. Posso até montar o SQL antes, não vai fazer diferença. Vou fazer a conexão aqui. Conexão é conexão BD. Get conexão e executa. Exec SQL, né? Montei o meu SQL, conectei, e executo SQL. Claro, aqui todas essas exceções a gente vai trabalhar depois, né? Por exemplo, veio um ID inválido, né? A gente tem que dar um retorno falso, né? Um boolean dizendo, ó, não deu certo a remoção. Mas essas exceções a gente não vai tratar agora. Teoricamente, pessoal, está feita a remoção. Listar, eu quero apagar o segundo aqui, place placement. Produto 2 removido com sucesso. Vamos ver se isso é verdade. Ó, não está aqui o 2. Vamos ver na tabela. E removeu mesmo, gente. Ó, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou remover todos esses que não tem imagem. Removido. Removido. Vamos ver. O 3 também, né? Removido. Vamos ver. Legal. Só tem os que tem imagem. Aí eu vou cadastrar, vou remover o 7 também, que é o que a gente cadastrou por último, só para a gente ver uma coisa. Listar,
Beleza, só tem os 3. Aqui, ó. Só tem o 4, o 5 e o 6. Vamos cadastrar um novo. Vou cadastrar novamente o Web Road. Perdão, pessoal. Vou cadastrar novamente o Web Road. Agora ele entrou em promoção. Como eu não tenho editar, tive que apagar e fazer de novo. Eu recebi vários no estoque, agora ele está em só apenas R$50. Rock clássico, claro, rock clássico continua. Deixa eu fazer um Loren aqui. Não tem como gerar o Loren lá no navegador? Não é esse. Aqui. Cadastrar, cadastrou OK. Listar. Tá aqui o Web Road, cadastrado novamente. E se a gente for no banco, obviamente ele vai estar lá, né? A gente já não tem dúvida disso. Mas vejam, só queria que vocês vissem isso. 8, né? A gente apagou o 7, ficou sem 7. Ele poderia dizer, não, vamos criar o 7 novamente. Não. O ID, ele nasce e morre com aquele registro. É igual placa de carro, né? A placa de carro não existe em duas no mundo todo. Então é uma ótima chave primária. E mesmo se o carro deixa de existir, né, o carro explodiu, roubou, fez 100 anos de idade, não existe mais, nunca vai ter um outro carro com aquela mesma placa. Aquele carro, a placa morre com ele. É a mesma coisa a chave estrangeira. Eu cadastrei um novo e ele apareceu um novo registro. Tá joia? Professor, Eu acho... Oi. eu teria como colocar o ID dele do produto também nessa telinha administrativa? Aqui um código? É. Aqui uma coluna, você diz? Isso, uma coluna com o código. Perfeitamente. A gente vai vir aqui no Form listar. Vamos atender o pedido de um colega, né? Como não? A gente vai colocar a primeira coluna, então vai ser o ID. Podia chamar de código, né? Para não ficar tão feio. Sim. COD, para ficar estiloso. O que acha? E aqui, que foi, Luiz? Nada. E aqui colocar o ID. Por que quis remover? Tá aí, atendido o pedido do nosso colega Luiz. É porque assim, eu acho que dessa forma fica mais organizado, né? Uhum. Você consegue ter um controle melhor. Sim, você consegue acompanhar. É que assim, geralmente o código, e ele vai crescer, né? Ele vai, pense numa loja real, esses IDs, eles ficam gigantescos. Quando a gente está programando e testando, fica mais fácil realmente acompanhar. Agora, se você pensar no mundo real, geralmente, a não ser é que às vezes facilita, né? Às vezes você vai no supermercado, o pessoal sabe o código de tudo, você vai pesar a carne lá. Quando a gente ia comprar carne, né? Que agora não dá mais, você compra carne, o código da carne moída, ele já sabe lá que é o 34. Então, muita gente trabalha com código, realmente. Outros preferem nem saber, depende de cada sistema. Mas está aqui. Então, o mesmo código, obviamente, que está aqui, é o mesmo que está no remover, né? Aparece aqui do lado. E também, quando a gente voltar das longas férias, esse href aqui do editar, aqui já é um spoiler, vai ser basicamente igual. A diferença é que não vai ser o remove disco, vai ser um edita ou altera. Deixa eu ver o que eu gosto mais. Modifica, editar, edita, altera. Edita disco, né? Também passando o ID, porque você quer editar aquele disco. Então, mesma coisa, mesma formulazinha, né? Chamando um PHP, informando o ID de qual disco você quer. Só que ali você vai ter que buscar os dados do disco, carregar para depois atualizar. Tem dois passos SQL envolvidos. Pessoal, mais alguma dúvida? Da minha parte seria isso, Fábio. Alguém mais? Já podem acordar. A gente vai terminar a aula. Frequência. Tá. Bem, gente, se não há mais nada a declarar, eu vou começar a fechar as coisas. E conforme prometido, na verdade até mais,
né, a gente vai encerrar a aula, até porque agora a gente não consegue começar mais nada que daria para finalizar, então não vamos deixar algo pela metade para concluir daqui a 4 semanas, né? Então, último dia de aula, acho que dá para a gente encerrar um pouquinho antes, sim. Caso alguém seja contra, obrigado pela saúde, Cristina. Caso alguém seja contra, podemos seguir, ou caso precisem ou queiram que revise, podem pedir. Caso queiram alguma coisa diferente, como o Luiz pediu, também podemos fazer. Estamos aqui para isso, né, gente? O nosso horário é até 5h15. Caso contrário, vocês estão liberados, né? Só arrume o laboratório, encosta as cadeiras, guarda, põe o lixo no lugar, para deixar tudo bonitinho para a próxima aula. Seria isso? Então, vamos interromper a gravação.